Mas vamos lá, vamos falar do Pablo Marçal. Hoje, inclusive, saiu outra pesquisa que mostra ele numericamente à frente do Boulos e do Nunes. Mas eu queria trazer aqui para vocês mais um áudio de quando ele trabalhava, né? Fazia parte do esquema, daquela quadrilha de fraude bancária, que inclusive ele foi condenado, chegou a ser preso e depois o processo prescreveu por conta dos recursos ali, ele acabou não sendo mais preso, mas ele chegou a ficar preso, sim, por conta da participação nessa quadrilha que pegava e-mail, ele pegava os e-mails das pessoas e a quadrilha pegava as senhas bancárias e aplicava o golpe. E a gente tem mais um áudio onde ele fala com Danilo Oliveira, que era o pastor de uma igreja frequentada pelo Pablo Marçal e o líder do esquema. Vamos ouvir, solta pra gente, Gui. Capturando aqui, chefe, ó. O negócio tá bom. Oi? O negócio aqui em casa tá bom. Capturei hoje o dia inteiro. Nós temos que prestar atenção nas listas, pra você ver. Aquela lista que você fez com o JC aqui em casa, muito ruim. A minha que eu fiz, muito boa, tudo bom, quase tudo bom, entendeu? Tem que prestar atenção nisso aí, ver como que tá fazendo, o que é e tal. O segredo é olhar os Ednei direitinho, entendeu? Uhum. Você tá sabendo de alguma coisa? Tô sabendo que foi preso um monte de gente, né? É? O Danilo tá bem? Não sei, o celular dele tá cortado. Pois é, eu tô ligando também. E ele disse que não sabia de nada. Cara, eu vou fazer uma análise, fiz um texto agora para fórum, vou fazer uma análise aqui no Fala Rovai, sobre o Marçal, né, que veio o Tigrão nesse primeiro turno, mas eu acho que vai ser Tchutchuca no segundo. Então, vamos a conferir. Daqui a pouco você vai saber a minha opinião sobre isso, mas ainda tem muito escândalo para aparecer do Marçal Azendri. Muito escândalo. E para ir para o segundo turno, ele precisa de 25%. Eu acho que ele vai ter isso. Acho que o Boulos vai ter uns 30%. A votação tradicional da esquerda em São Paulo, capital, é de 30% dos votos, pelo menos, a Zendri. Na eleição passada, que foi uma eleição muito difícil, o Boulos teve 20% e o Tato teve 10%, dá 30%. 2016 foi a pior das eleições, mas se você somar ali o voto do Haddad com o da Marta, ia quase a 25%, 24%, 25%. A mais difícil de todas as eleições foi aquela eleição. E a Marta, querendo ou não, ela ganhou, tirava votos do PT, porque ela é muito identificada na periferia com esse sentimento do governo petista que ela realizou. Ela tirava voto popular. E o Haddad estava ali no meio daquele escândalo 2016 do Pensalão. E mesmo ali fizeram 25%. Então, eu aqui, na hora que o PT entrar em campo, e vai entrar os candidatos a vereador para cima defendendo o Boulos, com toda a máquina partidária que o PT tem em São Paulo, o Boulos vai passar de 25%. Vai passar de 25%, na minha opinião. E aí o que está quem vai ter que disputar a ida para o segundo turno ou o Nunes ou o Marçal. Eu hoje estou apostando que o Marçal é para o segundo turno, Zendri. O que você acha, Zen? Eu também concordo com você. Eu acho que o Marçal está crescendo aí, tirando voto do Nunes, né? E o Nunes, inclusive, corre o risco de ser ali vaiado na manifestação do dia 7 de setembro, porque ele, inclusive, na última declaração que ele deu sobre a manifestação, ele disse, não é pelo impeachment do Alexandre de Moraes, não é contra Moraes, é pela democracia, ou seja, ele ainda é um bolsonarista que, né, num tímido ali, né, ele
E assim, o eleitorado bolsonarista quer uma figura pior que o Bolsonaro, né? Que é uma figura como o Marçal, né, Azen? Eu acho que ele vai para o segundo turno, perigas dele ir em primeiro para o segundo turno. Mas eu acho que o Rô vai ter razão, a esquerda tem muito voto aqui em São Paulo, se não a esquerda, que esse é o progressismo, né? O Lula. Então, eu acho que vai ser um segundo turno bem disputado, muito disputado. Né? Ele é um fenômeno, não tem dúvida nenhuma. O fenômeno atrai. Eu já falei para vocês aqui, né? O Rovai estava viajando, falei de pedidos de votos que eu recebi de eleitores do Marçal, o que é incomum hoje em dia, é difícil você ver, né? Mas me lembrou o tempo que o PT tinha muita militância de rua e nas eleições, os eleitores do PT é que pediam voto para o vizinho, no comércio, etc. e tal. Eu já recebi pedidos de voto para o Marçal no comércio, no barbeiro, né? Então, é preocupante. Ele se expressa muito bem. Ele é um ótimo vendedor, né? Ele é um pastor aqui, como diz a Sandra, é fenômeno trágico. Ele é um fenômeno, né? Um fenômeno na maneira como ele se comunica. E ele faz uma coisa muito inteligente para o público dele. Quando ele vai, por exemplo, no Roda Viva, ele não fala para as pessoas que estão no Roda Viva. É como se ele entrasse no túnel do tempo. Ele conversa direto com os eleitores dele, dizendo: não liga para o que está aqui, isso aqui é só uma farsa. Vamos empurrar os meus cortes aí para frente. Então, ele não dialoga com os seus entrevistadores. Ele não está nem lá presente de corpo. Né? Ele fala com os seus seguidores de redes sociais. Não, tanto é que ontem, assim, os caras perguntavam qualquer coisa ali, e aí ele respondia. Aí a pessoa falava: não, mas você não está respondendo o que eu perguntei. Ele falou: não, eu não estou respondendo o que você queria ouvir, mas eu estou respondendo que... Tipo, é assim, surreal. Eu acho que até os jornalistas ali deveriam ter focado em perguntar, assim, mais especificamente, o que você vai fazer para esse problema? Para ficar mais evidente isso ali, de que ele não... Que aí começaram a falar: não, mas os cortes... quanto você gastou nos cortes dessa empresa? Tipo, tem que ser uma coisa meio... Mas o que você vai fazer para melhorar a fila da cirurgia? Alguma coisa que fique evidente a falta de proposta para a cidade, entendeu? Porque quando começaram a perguntar sobre proposta... Lá, uma hora que eu vi do lixo, ele começou a falar platitudes ali, uma coisa que aí tira ele do foco. Odri e Azenha, eu acho que o Marçal também, ele acaba revelando a falta de capacidade do nosso jornalismo, a falta de experiência para lidar com a alteridade, com a outra opinião. É um jornalismo de consensos, Dri e Azenha. Eles estão acostumados a ficarem batendo papo entre eles aí nos diversos programas, jogando flores um para o outro. Não tem mais embate, não tem discussão, não tem divergência, não tem análises contundentes. Aí pega um cara desse, são jantados. São jantados porque estão numa outra vibe. Desculpa, eu queria ver ele ser entrevistado por nós. É uma vontade de chamar o Marçal aqui. Não seria tão fácil. Não é, o Rovai se acha o dono da balacacheta. Não é isso. É que nós estamos acostumados a lidar com esse tipo de coisa. Veja lá o MBL, que tentou me sequestrar lá no Recife, sequestrar minha dignidade, se ele conseguiu. Não consegue. Não é assim. Esse Marçal, ele tem que ser confrontado com outro tipo de jornalismo. Nem digo jornalistas. Esses jornalistas que estão aí podem sim convencer a exercer o seu papel. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Heródoto Barbeiro. Heródoto Barbeiro,
pegou o Marçal e foi para cima. E fez uma pergunta besta. Como é que faz para ir de ônibus do centro da cidade até o Campo Limpo? E começou o Marçal querer jantar ele e ele foi para cima. O Heródoto deu ali a senha de como lidar com o Marçal. Foi o pior momento do Marçal em entrevista jornalística. Então, mas, porra, tem que se preparar. Você está acostumado... Esses nossos queridos amigos e colegas, alguns deles, inclusive, estão acostumados com converscotes, né? E com todo mundo que janta de faca e garfo, de talheres. O Marçal come com a mão, ele arrota na mesa, ele peida. É esse o Marçal. Que desculpa quem está almoçando, horário do almoço, falar desse jeito, mas é esse o cara. Né? Esse cara tem essa capacidade de atrair pelo discurso escatológico. E nessa hora você tem que ir com tudo. Não é... Eu chegava e falava assim, eu acho que tem que perguntar de programa de governo, mas tem que ser que nem o Heródoto. Se ele não responder, se ele ter sair para cima. E esteja a resposta da resposta. Tem que saber o que ele vai responder, tem que saber antes, tem que se preparar antes. Os fascistas treinam o debate. Esse cara é um coach. Ele treina como argumentar. Inclusive, outro dia eu vi uma menina, tadinha, perguntando lá, mas o senhor responde uma pergunta com outra pergunta. Isso é pensado. Olha se é a pergunta que se faça. Você tem que denunciar, dizer, olha, fascista faz assim. Eles não respondem nada. Não, aí você vai lá e faz... O Marçal, isso é inteligência. Eu aprendi com judeus e deu um baile. E ela ficou toda sem graça, velho. Dá pena até. Eu não vi ontem o Roda Viva, confesso, porque eu estou com jet lag, desmaiei aqui, estava vendo o Boulos no Flow, que eu acho que foi mais ou menos, quero dizer aqui, acho que virou um papo muito também, sabe, papo de boteco, assim, entre ele lá e o cara do Flow, e aí perde o interesse. Mas aí eu não consegui assistir o Marçal no Roda Viva, talvez o Azenha possa até dizer, Renato, não foi assim, o fulano lá foi bem, o Beltrano foi bem, mas eu ouvi os comentários dentro do grupo da redação ali, quem assistiu tinha achado o mesmo que a Adri, que ele acabou se prevalecendo. Eu acho que ele prevaleceu, Rovai, ele prevaleceu sobre os jornalistas, sim. Acho que é o que você disse, o Joaquim Moraes Cardoso aqui no chat, os jornalistas estão despreparados aí, concordando com você. Isso é outra coisa, não teve checagem de fatos ao vivo no Roda Viva. Eu estranhei, porque o Boulos teve checado de... Será que foi uma condição que o Marçal impôs ao Roda Viva? Porque quando o Boulos teve checagem. Isso é essencial, aquela checagem ao vivo, terminou o bloco, faz a checagem, né? Mas a sua análise, e eu digo mais, viu, Renato Rovai, se o Felipe estivesse aqui, sabe o que ele ia dizer? A mesma coisa que ele disse sobre o crescimento da economia. Quantas vezes jornalistas já usaram a pergunta e a réplica para perguntar ao Boulos sobre a Venezuela? Você assistiu o Boulos no Roda Viva? Ele falou, gente, eu já dei minha posição, eu não sou candidato a prefeito a 5 mil quilômetros, de Caracas, 5 mil quilômetros, e vocês insistem, quando é para cobrar da esquerda, eles são assertivos. Quando é para cobrar de um candidato da esquerda, né, da Erundina, vocês nem se lembram, porque ficou nos... Lembram qual era o escândalo da Erundina, que eles tentaram atacar da Erundina, Lute fala, sei lá o quê. Teve. Gente, a Martaxa foi criada pela mídia, gente. Foi batido na mídia. A Martaxa, aquele escândalo com o qual eles tentaram
fazer a imagem erodir a imagem da Erundina. Então, assim, eles são... E o mensalão. Quem criou o mensalão? Que não existiu. Não houve pagamento mensal, enfim, por troca de votos no Congresso. Foi a mídia, gente. Então, eles são muito bons para criminalizar a esquerda e para naturalizar a extrema-direita. Até porque alguém observou no chat, Rovai, esses jornalistas da mídia tradicional ficam pensando assim, puxa, mas será que o Marçal vai ganhar e depois vai ficar assim com o meu chefe? Porque é assim, a mídia liberal naturaliza a extrema-direita, como aconteceu com o Bolsonaro e que acontecerá eventualmente com o Marçal.